Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, uma palavra aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. A palavra que Deus colocou no meu coração é sobre o medo. Alguns textos, algumas versões, esse texto vem assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Nesse caso aqui, temor, não é aquele temor, respeito ou reverência. Esse temor aqui, nesse versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 1, significa medo. Até porque você lendo as duas cartas, dá-se a entender que Timóteo tinha um certo medo de assumir de maneira completa o ministério que lhe foi dado. Porque há pelo menos dois momentos em que aparece o texto não despreze o dom que é em ti e desperta o dom que é em ti. Ou seja, parece que Timóteo não estava ainda completamente engajado por estar com medo do ministério. E o medo é algo que acomete a todos, principalmente nesses tempos de pandemia. O que é o medo? O medo é um sentimento que dispara em nós um alerta e faz a gente ter a sensação do perigo. Então, esse alerta dispara em nós a necessidade ou de fugir, ou de se proteger, ou de enfrentar. E, de certa forma, isso é um lado positivo do medo, porque se a gente não tivesse medo, a gente atravessava qualquer via expressa andando a pé, a gente desceria do segundo, terceiro, quarto andar que for, sem ser pela escada ou pelo elevador, saia pulando, porque a gente não teria medo. Então o medo, ele, de certa forma, nos protege, de certa forma ele nos resguarda do perigo. O problema do medo é quando ele se torna covardia, pavor, pânico ou fobia. No caso aqui de Timóteo, a palavra é covardia. O problema do medo é ele dominar a gente. O problema do medo é que ele pode nos travar. E esse domínio pode causar em nós pavor ou pânico. Claro que em um momento ou outro da nossa vida a gente vai passar por essas situações de perigo, né? A gente vai sentir em algum momento pavor ou pânico. O problema é que há pessoas que são constantemente dominadas por isso. E eu quero deixar aqui um parênteses, que é o seguinte, tá? Os transtornos causados por estresse, ansiedade, medo, depressão, síndrome do pânico, o que tiver que ser tratado com o médico, com remédio, com terapia, faça-o. Faça-o porque isso é uma questão de prudência e de sabedoria. E a questão do medo, aqui em 2 Timóteo, é porque esse medo estava meio que travando o destinatário da carta, que é Timóteo. E esse medo pode nos travar, esse medo pode deixar com que a gente perca a oportunidade e que a gente desenvolva as coisas que Deus tem para nós. A palavra que Deus colocou no meu coração é: não deixa o medo te dominar. No versículo seguinte, olha só como é que Paulo ele incentiva a Timóteo a vencer o medo. É o versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Ou seja, Timóteo, encara. Timóteo, participa das aflições segundo o poder de Deus. O versículo 7 que nós lemos diz assim: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus em nós coloca algo que faz a gente vencer o medo. O medo vai existir. O medo está aí. Em algum momento o apóstolo Paulo fala: por fora combates, por dentro temores. Por quê? O medo faz parte da nossa vida. Agora, ele não pode nos dominar. Ele não pode nos travar.
Ele não pode fazer com que a gente viva uma vida de derrota. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo, seja forte, fortifica-te na graça de Deus. É o favor imerecido que nos capacita. E quando Paulo termina essa carta, quando aquele famoso versículo que todos nós gostamos, 2 Timóteo 4 e 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele está dizendo, se perto de morrer, ele está dizendo, combati o bom combate, eu sempre combati, ou seja, deu medo, mas eu fui e enfrentei. Ou seja, é o que muitos dizem por aí, coragem não é ausência de medo, coragem é combater, enfrentar, mesmo tendo medo. Então, Timóteo, eu combati o bom combate até o final, acabei a carreira, eu corri até o final, o medo não me travou, o medo não fez com que eu parasse na minha caminhada. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não perdi a minha fé, eu não abandonei a minha fé, porque o medo, a gente fica tão frágil que a gente pensa que Deus nos abandonou, ou que Deus não vai resolver, ou que nós não somos merecedores de que Deus faça algo por nós, ou a situação é tão complicada que parece que Deus não tem poder. E ele diz, guardei a fé. Ele fecha essa carta, esse é um dos últimos momentos da carta a Timóteo. Portanto, meus irmãos, não deixe o medo tomar conta de você. Vou repetir o versículo inicial. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza, ou seja, Deus te fortalece. De amor, porque o amor de Deus está na nossa vida, e com o amor, lá na carta de João diz, o amor lança fora todo o medo. E de moderação. Essa moderação para a gente não ficar covarde demais, medroso demais a ponto de travar a nossa vida, e também no que Deus nos fortalece, para a gente não se sentir forte demais sem Deus, capacitado sem Deus, ou seja, fortaleza, amor e moderação. Em Deus você vai vencer esse medo. Em Deus você vai ter coragem para continuar enfrentando as lutas da vida. Em Deus nós vamos receber a nossa vitória. Que Deus os abençoe, receba a tua vitória em nome de Jesus.